Eu sou Ana Paula Oliveira, fisioterapeuta especialista em oncologia, e hoje vim falar para vocês sobre imunoterapia, que é a nova vedete do momento, né, na oncologia. Muito tem se falado sobre isso. Há 2 anos atrás, 2 pesquisadores ganharam o Nobel pelo estudo da imunoterapia no câncer, e é um assunto super novo e a gente vai conversar aí como a fisioterapia pode beneficiar esses pacientes que passam por esse tratamento. Então, só para contextualizar, a gente está falando do câncer, uma doença milenar com descrições de muitos anos antes de Cristo, e que mesmo assim o tratamento é novo. Então, os principais marcos em relação ao tratamento vêm primeiro pela cirurgia, em 1846, seguida da radioterapia, por volta de 1890, a quimioterapia, que é um tratamento bastante difundido, vem aí de 1946, então tem um pouco mais de 70 anos. E agora a gente está na era da imunoterapia, que, embora tenha sido estudado muito antes, foi em 2011 que começou a se falar mais sobre esse tratamento. E o ano passado a gente começou a ouvir também falar sobre o CAR-T-cell, que são 2 tratamentos aqui que a gente vai abordar nessa aula. A quimioterapia, que é o tratamento que a gente mais escuta falar, que os nossos pacientes acabam utilizando para o tratamento do câncer, ela, não sei se todos sabem, mas ela surgiu a partir de uma guerra, da Segunda Guerra Mundial, em que um navio foi atingido por uma arma química, o gás de mostarda, e depois de um tempo se observou que os soldados e as pessoas que estavam naquela região começaram a ter diminuição dos glóbulos brancos, né, de células de defesa na medula óssea, e daí começaram a pensar, se a gente tem doenças que levam ao aumento de células muito exacerbado, né, um aumento, uma proliferação muito alta, que tal se eu der uma dose desse gás de mostarda, uma dose terapêutica, eu consigo diminuir essa atividade celular. E foi aí que começou a estudar a quimioterapia e os primeiros tratamentos, que foi a partir do gás de mostarda, que em 1946 um paciente com linfossarcoma foi tratado. Então, se a gente está falando que a quimioterapia ela surgiu a partir de uma arma química, a gente também sabe que a repercussão dela é muito grande no paciente. Ela atinge tanto células saudáveis quanto as células tumorais. Isso leva a uma toxicidade muito alta e o paciente acaba tendo vários efeitos efeitos colaterais relacionados à quimioterapia, desde efeitos precoces até efeitos tardios, que vão de náusea, vômitos, mielossupressão, infertilidade, um novo câncer, dependendo, né, da dose, pode acontecer. E então a gente está vendo aí uma gama de alterações que acontecem no paciente que levam a uma queda na qualidade de vida. Então a busca de tratamentos inteligentes, mais específicos, com menos repercussões, é o que tem incentivado os pesquisadores, os médicos, para que exista. E um deles que tem se falado muito, então, é a imunoterapia. Diferente de outros tratamentos, como a químio, que a gente falou, né, que vai lá e atinge e mata células tumorais, ou a radioterapia, que também vai atingir as células tumorais, a imunoterapia é um tratamento que vai levar com que o nosso próprio organismo desenvolva as células do sistema imune, otimize essas células do sistema imune para atacar as células tumorais. Então, a imunoterapia, ela não vai lá direto no tumor. São medicações que vai fazer com que o nosso sistema imunológico se fortaleça para conseguir combater as células tumorais. Então, é que eu coloquei aqui uma imagem dos soldados, então, que são células do nosso sistema imunológico que vão estar prontas para combater o câncer. E dentro da imunoterapia existem várias formas de medicações, como vacinas e tudo mais, a BCG, que é uma vacina de tuberculose, para tratamento de câncer superficial de bexiga. Mas eu vim falar para vocês de 2 principais aqui que eu acho interessante colocar, que são os inibidores de checkpoint e a CAR-T-cell. Os inibidores de checkpoint, como a gente está falando de sistema imunológico, aqui eu coloquei como se a gente estivesse indo no aeroporto em que as nossas malas passam por um sistema de checagem
para a gente poder embarcar. A mesma coisa acontece com o nosso sistema imunológico. Então, esse guarda aqui são as células T do nosso sistema imunológico, e aqui são como se fossem as nossas células. As malas são como se fossem as nossas células passando pela checagem. Esse visor é uma proteína chamada PD-1. E vamos entender que na mala tem que ter uma outra proteína para se ligar para que ela passe e tá tudo ok, e você pode embarcar. Então é isso, esse checkpoint que é feito durante no nosso sistema imunológico para que as células saudáveis continuem se multiplicando. Acontece que as células tumorais, elas conseguem enganar o sistema imunológico e também ter nas células na membrana delas PDL1, que vai se ligar ao sistema imunológico, o sistema imunológico vai achar que ela é uma célula normal e ela passa também. Então, essa é uma esperteza da célula tumoral que engana o sistema imunológico para que ela continue se multiplicando, porque o certo seria o sistema imunológico, ao ver uma célula tumoral que não é uma célula normal, ele matar ela, né, gerar uma apoptose, uma morte celular, e no caso não acontece. Por quê? Porque ela tem PDL1 na sua membrana, que se liga ao PD1 da célula T, que é a célula do sistema imunológico. E o que essas imunoterapias, que são os inibidores de checkpoint, faz? A medicação vai lá e desliga essa conexão. Então, por isso, ó, inibe, desliga essa checagem, é o anti-PD1, para que a célula T reconheça a célula tumoral e possa combatê-la. Um outro tratamento é a terapia celular com CAR-T-cell. Esse caso foi bastante divulgado na mídia, que apareceu paciente com um câncer terminal é curado. E esse paciente realmente ele tinha uma doença bastante avançada, ele teve uma resposta extraordinária ao ser tratado com CAR-T-cell. Esse paciente, um paciente mineiro, depois de alguns meses, ele acabou vindo a óbito por um acidente doméstico e também foi noticiado. E o que é esse tratamento que levou esse homem a uma remissão tão grande da doença? É o CAR-T-cell, células T também, células do nosso sistema imune, elas são retiradas do paciente, são mandadas para laboratório, em que é feita uma alteração genética, em que essas pacientes vão receber na membrana o CAR, que é o receptor de antígeno quimérico. Esse CAR vai ser multiplicado em milhões, né? Essa célula alterada vai ser multiplicada em milhões e vai ser infundida novamente no paciente, e com essas células, com esse CAR na superfície, ela vai reconhecer a célula tumoral e matar a célula tumoral. Então, isso é o que a gente tem de mais novo dentro da oncologia, e que realmente é extraordinário o tratamento. Ele é feito, por enquanto, só em estudos clínicos, tá? No CAR-T-cell não é um tratamento que já está aí para a população de uma maneira geral, mas com esse resultado, a tendência é que os estudos avancem para que esses pacientes, que os nossos pacientes sejam beneficiados com esse tipo de tratamento também. Aqui, durante a pesquisa, né, do paciente que fez o CAR-T-cell, a terapia celular, eu achei essas imagens dele fazendo fisioterapia. E daí mostra que o paciente levou a remissão, mas aí vem a fisioterapia com seus benefícios para melhorar a qualidade de vida desses pacientes. E a gente viu que existe uma bomba, né, de efeitos colaterais relacionados à quimioterapia. E quais são os efeitos imunomediados? Quais são os efeitos que a imunoterapia traz para esse paciente? A maioria dos efeitos são efeitos relacionados ou muito parecidos com de doenças autoimunes, tá? Mas para a gente, como fisioterapeuta, olha aqui um importante efeito, que é a fadiga. Esses pacientes desenvolvem fadiga. Nesse estudo aqui, por exemplo, 39 quase, pacientes se queixaram de fadiga tardia, com mais de 30 dias após o início do tratamento, e 19% uma fadiga precoce, tá? Foram estudados 517 pacientes, e o que mostrou nesse estudo é que a fadiga
é um dos sintomas mais comuns relacionados à imunoterapia. E daí? E daí que pacientes que apresentam fadiga são pacientes que têm uma menor sobrevida, porque são pacientes que ficam mais imóveis, né? E a gente sabe da repercussão da imobilidade, são pacientes que têm uma perda funcional importante por conta dessa fadiga, da falta de orientação e da falta de estímulo. Então, a fadiga está relacionada também a uma menor sobrevida no paciente oncológico. Então, quais são as recomendações em relação ao tratamento da fadiga relacionada ao câncer? Porque a gente também sabe, o paciente oncológico, por si só, já é um paciente que tem um nível de fadiga elevado, que aí os estudos têm uma grande variação, que pode chegar até 90% dos casos. A imunoterapia também é um tratamento que leva fadiga. Então, esse é um sintoma que a gente tem que estar bastante atento para os nossos pacientes. A avaliação, existem escalas, como a FACT, para avaliação da fadiga. E o que a gente vai tratar é, através do exercício físico, tentar melhorar esse paciente, porque a fadiga leva a uma resposta inflamatória sistêmica, tá? E quando a gente faz a intervenção, a gente consegue melhorar desde os aspectos físicos até depressão, ansiedade, dor, qualidade de vida, a parte pulmonar desse paciente. Tudo isso pode ser feito através da fisioterapia, que indica exercícios de moderada intensidade, exercícios aeróbicos e exercícios de resistência. E esses pacientes podem ser orientados, inclusive, a realizar os exercícios em casa, tá? E daí, esse artigo é bem interessante, que ele faz uma pergunta: o exercício, ele é saudável ou ele é terapêutico? Porque até então a gente falava que a fisioterapia, a gente não tinha intervenção em relação à progressão da doença, tá? Então, quem trata é o médico, ele trata com a quimioterapia, trata com a radioterapia, faz a cirurgia, e é isso. E a fisioterapia cuida dali daquelas, prevenindo as complicações ou tratando essas complicações. Só que os estudos têm mostrado que a prática de exercício, ela pode aumentar a efetividade do tratamento quimioterápico e da imunoterapia. Então, o paciente que faz exercício físico durante o tratamento, ele pode ter sim um melhor prognóstico. Antes, a gente já sabe, né, que a prática da atividade física, ela pode prevenir diversos tipos de tumores, né? Aí o de cólon, o de mama, é o que é mais divulgado. Isso hábitos de vida saudáveis são preventivos das doenças oncológicas. Mas aí esse estudo vem trazer para a gente, tá? Foi um estudo feito em ratos que os que trataram com PD-1, fizeram terapia com PD-1 e tiveram uma resposta com aumento, né, de células imunes no tumor, aumentando a chance de resposta clínica desses ratinhos, o que a gente espera que seja também, que aconteça também em seres humanos. Então, a gente tem ali uma resposta terapêutica, efetivando o tratamento oncológico do paciente a partir da prescrição do exercício físico. Por quê? O que o exercício faz? Ele tem efeitos imunomoduladores. O que são isso? Efeitos sobre o sistema imunológico. Então, eu sugiro fortemente que vocês leiam esse artigo, a gente até disponibiliza nas nossas redes sociais, se vocês quiserem, que fala sobre o impacto do exercício no sistema imunológico. E o que isso favorece no paciente? Deixa eu só voltar aqui. O exercício, ele melhora a limpeza de neutrófilos velhos, ele aumenta os macrófagos anti-inflamatórios, então o exercício leva a uma cascata de eventos anti-inflamatórios. A gente lembra que o câncer é uma doença de inflamação generalizada, então o exercício pode melhorar esse aspecto e aumenta as células T e neutral killers, que são células do sistema imunológico. Então, a gente está falando até agora que estão sendo desenvolvidas medicações para melhorar o sistema imunológico, para o sistema imunológico combater o câncer. Através do exercício, a gente pode potencializar isso, porque o exercício também tem esse efeito. Exercícios são indicados, exercícios do tipo
de moderada intensidade, então a gente vai acompanhar isso pela escala de Borg, exercícios aeróbicos e de resistência, e daí a Associação Americana sugere que sejam 150 minutos semanais, que daí podem ser distribuídos durante a semana, conforme a condição clínica, né, do paciente. Então, aqui só para a gente fazer os nossos checkpoints, as nossas checagens, a imunoterapia é um tratamento anticâncer promissor e cada vez mais pacientes nossos serão submetidos a essa terapêutica. Por enquanto, no Brasil, ela está mais na rede privada, os pacientes do sistema público que acompanham com a imunoterapia são pacientes que estão passando por estudo clínico, tá? A maioria, então mais quem trabalha na rede privada vai acompanhar nesse primeiro momento mais pacientes com imunoterapia, mas se você trabalha no sistema público ou enfim particular, já é bom a gente ir se familiarizando aí com essas novas medicações, porque esse paciente tem como principal efeito imunomediado a fadiga, que é tratada através de exercícios. A gente sabe que o paciente menos fadigado vai ser um paciente mais ativo, isso vai levar a uma menor repercussão orgânica e, consequentemente, melhor qualidade de vida. E daí a pergunta é, podemos ser coadjuvantes no curso da doença? A gente pode realmente ajudar esses pacientes através da melhora desse sintoma em relação à doença? Pelos estudos, né, e pelo que eu falei para vocês nessa aula, eu acredito que sim. Eu agradeço a atenção de vocês, espero ter contribuído e a gente se coloca à disposição para o que for necessário em relação à discussão da fisioterapia na temática da oncologia. Um grande abraço.